Se você é mãe ou pai também, sabe que existem momentos em que cuidar das crianças parece uma tarefa enlouquecedora. Se você já se sentiu sem paciência com aquele serzinho lindo, maravilhoso que Deus lhe deu para cuidar, se já se sentiu culpado por ter falhado na educação do seu filho, por não ter tido calma para lidar com alguma situação, por ter corrigido ele ou ela de uma forma nada ideal, então eu quero dizer que eu lhe entendo perfeitamente. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo sobre como educar sem estresse. Se você ainda não me conhece, meu nome é Karine, eu sou esposa do Marcos, que eu prefiro chamar de Marquinhos, sou mãe do Ben, que tem 1 ano e 8 meses, e madrasta da Isabela, de 16 anos. Eu sou psicóloga, tenho mestrado em psicologia, estudei música por cerca de 7 anos e também gosto bastante de fazer artesanato. E eu sou criadora do portal Pequenina Luz, um portal com materiais para pais cristãos que desejam educar os seus filhos para Deus. E eu já quero começar dizendo que educar sem estresse não é uma tarefa fácil. Eu não vou dar nenhuma receita mágica nesse vídeo porque essa receita simplesmente não existe. Mas eu garanto a você que o que eu vou falar aqui funciona. Funcionou e funciona para mim e pode funcionar para você também. Primeiro eu quero que você saiba que eu não fui sempre uma pessoa tranquila, serena. Ao contrário, eu tenho uma personalidade muito forte. Minha mente é bastante agitada, com ideias, pensamentos, tarefas, e o estresse já foi um problema seríssimo para a minha saúde física e mental. Você pode até não acreditar nisso, me ouvindo falar com esse tom de voz. Os meus pacientes e as pessoas que ouvem as minhas palestras ou assistem aos meus vídeos e acompanham o meu trabalho na internet, às vezes falam: "Nossa, como você é calma!" Mas só eu sei o trabalho que eu fiz e ainda faço para dominar o meu próprio eu. E apenas para você ter uma ideia do que eu quero dizer quando eu falo que o estresse já foi um grande problema para mim, há 10 anos atrás, em 2007, eu tive uma dificuldade em gerenciar o estresse que acabou me levando a desenvolver uma doença dermatológica chamada vitiligo. Graças a Deus e a uma dermatologista que foi curta e grossa comigo, dizendo que eu devia aplicar na minha vida aquilo que eu estava aprendendo no curso de psicologia. Há 9 anos eu não tenho mais nenhuma mancha no corpo. As manchas que surgiram na época no meu rosto, nas minhas mãos, no meu colo, regrediram, desapareceram e nunca mais voltaram. E depois disso, eu já passei por situações muito mais estressantes do que as que eu enfrentava na época em que eu adoeci, e sem deixar que o estresse me afetasse de modo a produzir efeitos negativos como foi naquela época. E como eu venci o vitiligo, uma doença para a qual naquela época nenhum profissional me apresentou uma solução, eu resolvi me aprofundar no estudo do gerenciamento do estresse durante o meu mestrado. Quando eu falo em educar sem estresse, eu quero que você entenda que eu falo de algo real, algo que eu realmente acredito, algo que eu pratico e algo que eu sei que pode mudar a sua relação com o seu filho, com o seu cônjuge e que poderá tornar o seu filho uma criança mais feliz e mais saudável. Eu não sou uma pessoa perfeita, mas o vitiligo me ensinou a ser uma pessoa melhor do que eu era antes. Infelizmente, eu precisei de uma doença para aprender a gerenciar o estresse. E eu não quero que você pense que eu me sinto melhor do que você só porque eu aprendi essa lição. Eu conheço muito bem os meus defeitos e eu busco vencê-los diariamente com o poder de Deus. Eu sou falha como você que está me ouvindo e é só por isso que eu acredito que vale a pena gravar esse vídeo. Porque eu não sou melhor do que você, eu não tenho poderes especiais e isso significa que o que eu aprendi pode também funcionar para você. Então vamos lá, para educar sem estresse precisamos entender que o estresse em si não é um problema. Ele é uma reação natural do nosso corpo e da nossa mente às situações do dia a dia que nós chamamos de estressores. Esse estressor ele pode ser um problema financeiro, noites mal dormidas, as cólicas do filho que fazem ele chorar horas sem parar, as brigas das crianças em casa, o excesso de atividades que você tem para fazer no seu dia a dia, a falta de tempo para cuidar de si mesma, enfim. Eu poderia passar aqui o dia listando coisas para você e ainda não conseguiria esgotar a relação de estressores comuns ao dia a dia de uma mãe ou um pai. O fato é que muita coisa pode ser um estressor.
Mas todas essas coisas podem não ser estressores também. Eu vou explicar. Você se irrita, por exemplo, quando seu marido deixa os sapatos fora do lugar? Existem mulheres que se irritam e existem mulheres que não se irritam. Você se incomoda quando seu filho suja acidentalmente a roupa limpinha que você acabou de vestir nele para ir à igreja? Algumas mães dirão que sim, outras dirão que não. Você fica nervosa quando seu filho faz hora para comer? Novamente, algumas mães dirão que sim e outras dirão que não. Aquilo que nós chamamos de estressor não é naturalmente um estressor. Uma caneta, por exemplo, é uma caneta. Não é um caderno, não é uma mochila, não é uma barrinha de cereais, é uma caneta. Você pode até usar uma caneta para prender o cabelo, você pode usar uma caneta para marcar a página de um livro que você está lendo, mas ela continua sendo uma caneta. Com os estressores, não é assim que funciona. Aquilo que nós chamamos de estressor não é um estressor em si mesmo. O choro de um bebê não é necessariamente um estressor. Ele pode ser um estressor dependendo da forma como eu me relaciono com esse choro. Isso significa que se o seu filho está chorando há 2 horas sem parar, você pode após essas 2 horas estar calma, tranquila ao invés de estar estressada. Isso parece mentira para você? Durante 28 anos eu tive o sono perfeito. Eu deitava para dormir e só acordava na hora de acordar no dia seguinte. Podia cair o mundo, o alarme da casa podia disparar, e isso realmente já aconteceu, e eu continuava dormindo. Para você ter ideia, quando nós nos mudamos para Joinville, que é a cidade que nós moramos atualmente, nós perdemos o voo da mudança. Era um voo bem cedo, nós precisávamos sair de casa de madrugada. E o meu esposo também tinha esse sono perfeito, como o meu, e mesmo com o taxista buzinando em frente à nossa janela, nós continuamos dormindo e só acordamos 5 minutos antes de o avião decolar. Dormir à noite literalmente era algo que eu sabia fazer muito bem. Então Ben nasceu e durante 1 ano e meio eu não pude mais dormir uma noite completa. Houve um momento em que eu pensei que eu não daria conta de gerenciar o estresse. O descanso que o sono promove é muito importante para um bom gerenciamento do estresse, mas eu não tinha mais esse descanso. Então eu precisei montar estratégias para não me estressar nas madrugadas em claro que eu precisava passar com o meu filho. Algumas mães compensam as madrugadas dormindo depois durante o dia, quando a criança dorme. Bem, eu tenho o agravante de não ter facilidade para dormir na parte clara do dia, eu tenho muita dificuldade com isso, e o Ben também só tirava pequenos cochilos. Então, antes de eu conseguir dormir, ele já estava acordando novamente. Eu precisei então desenvolver estratégias para gerenciar o estresse a despeito de estar com a mente esgotada. E a estratégia mais fantástica que eu usei foi a de ressignificar as minhas madrugadas em claro. Ressignificar, grave esta palavra, porque ela certamente é a chave para você ter sucesso no gerenciamento do estresse. E como eu fiz isso? Certo dia eu vi o Ben e o meu esposo dormindo um do lado do outro, e o meu filho é a cópia do pai. Então eu olhava o meu bebê e olhava o meu marido, e eu tinha a impressão de que eu estava vendo o meu bebê adulto. Aquela imagem me marcou muito. Certa madrugada, enquanto eu amamentava o Ben, eu fiquei olhando para aquele pedacinho de gente lindo que estava no meu colo, e eu comecei a pensar em como ele seria daqui 20 anos. Aquele rosto lisinho ficaria cheio de barba, como o rosto do pai? E os cabelos loiros, será que eles ficariam escuros? Como que seria a voz dele? Ele seria um rapaz educado? Que tipo de moça ele ia escolher para casar? E enquanto eu pensava sobre essas coisas, o meu coração ficou apertado e eu me dei conta de que eu não teria para sempre aquele bebezinho no meu colo. E sabe o que aconteceu naquela hora? Eu senti prazer em estar acordada ao invés de estar dormindo. Eu senti prazer em poder tê-lo nos meus braços no meio da madrugada. Eu desejei que aquela madrugada não acabasse para que eu pudesse ter por mais tempo meu bebezinho nos braços. Desde então, acordar nas madrugadas para amamentar o Ben ou para fazê-lo dormir se tornou algo prazeroso. E mesmo quando eu estava muito cansada, aquilo não me estressava e não me deixava sem paciência. Acordar na madrugada tinha um novo significado para mim. Significava viver um momento que nunca mais voltaria. Isso é ressignificar. Ressignificar não é ter um pensamento mágico.
A ressignificação requer um trabalho profundo em nossas crenças e valores pessoais. Eu preparei um curso de gerenciamento do estresse para pais que estará disponível a partir do mês de outubro de 2017 no portal Pequenina Luz, onde eu ensino a ressignificação, assim como outras ferramentas de gerenciamento do estresse. Eu tenho ressignificado muitas coisas e para aquelas em que a ressignificação não se aplica, eu tenho usado outras estratégias para que meu filho não precise conviver com uma mãe estressada. Eu sei o quanto o estresse materno pode prejudicar o desenvolvimento físico e mental de uma criança. E eu realmente não quero que o meu filho seja uma pessoa que carregue as marcas do meu estresse. Nossa cultura nos ensina muitas coisas sobre a maternidade que torna a maternidade um peso para nós e para os nossos filhos. Somos o tempo inteiro bombardeadas por ideias que fazem de nós mães incapazes. E isso acontece mesmo antes de o bebê nascer. Quando nós estamos grávidas, já somos bombardeadas por ideias de que não seremos capazes de parir. E o parto, ao invés de ser um momento fantástico, torna-se um pesadelo para muitas mulheres. Eu costumo dizer que o parto é uma experiência transformadora. Seja ele um parto natural, seja ele uma cesárea necessária, mas o parto, ele foi transformado em algo assombroso em nossa cultura e muitas mulheres morrem de medo do parto. Elas se sentem incapazes antes de o bebê nascer e esse sentimento de incapacidade só vai tomando novas formas depois que ele nasce. Outras, mesmo tendo o parto dos sonhos, são minadas pelas crenças populares sobre amamentação, sobre disciplina e são perseguidas também pelo fantasma dos traumas. Elas morrem de medo de traumatizar os filhos e vivem inseguras sem saber se estão fazendo as coisas da forma certa. Esses medos em si já são suficientes para tornar a maternidade algo estressante. Por isso, ressignificar é tão importante. Quando mudamos o significado de algo, nós mudamos a forma como esse algo nos afeta e, consequentemente, mudamos as nossas reações. Eu não quero com isso aqui dizer que você deve passar a ver tudo que o seu filho faz como sendo bom, porque não é. Existem pais que criam crianças mal educadas que, quando estão em público, por exemplo, incomodam a todos com a sua indisciplina. E parece que só os pais não se incomodam. Eu não estou propondo que você se torne esse tipo de pai ou mãe que não vê problema aonde existe problema. Gerenciar o estresse não é fazer vista grossa para tudo, não é ser relapso ou negligente, mas é administrar calma e racionalmente as situações. É agir pensando da causa para o efeito, ao invés de agir por impulso na hora de corrigir a criança. É aprender a rir de situações que normalmente lhe deixariam de cabelo em pé. E como fazer isso? Bom, eu vou lhe ensinar uma das formas de ressignificar algo. Existem outras formas como você pode fazer isso e eu ensino isso no portal Pequenina Luz, mas eu escolhi uma bem simples para esse vídeo aqui. Faça a si mesmo 3 perguntas. Primeiro, isso de fato é um problema? Aquilo que o seu filho fez realmente é um problema ou é você que está exagerando? Se não for um problema, respire fundo e pare de se incomodar. Se for um problema, então passe para a próxima pergunta. A pergunta número 2 é: por que isso é um problema? Se algum comportamento é um problema, então você precisa entender por que ele é um problema para agir na medida certa, sem se exceder, sem ter uma reação que não seja proporcional ao caso. E a terceira pergunta é: de que outra maneira eu posso enxergar isso? Com essa terceira pergunta, você procura uma nova maneira de lidar com a situação, de forma que ela não seja só um problema. Aqui você pode se colocar no lugar da criança e pode buscar uma forma mais leve de enxergar o assunto. Por exemplo, no meu caso, algo que consumia as minhas energias e tirava minha paciência se tornou algo prazeroso, porque passou a significar um tempo extra que eu estava tendo para passar com um bebezinho que dentro de pouco tempo já não seria mais aquele bebezinho fofo nos meus braços. Uma vez eu li a história de uma mulher que se irritava muito quando o marido chegava em casa e deixava o sapato espalhado no meio da sala. Até que um dia ela parou e pensou: bom, ele só deixa o sapato no meio da casa porque ele está em casa. Ele poderia estar na casa de outra mulher e aí o sapato estaria no meio da casa dela. Ele poderia ter falecido e aí não haveria sapato mais no meio da casa.
Mas se o sapato estava ali, era sinônimo de que o homem que ela amava estava ali. Desde então, ela não se incomodou mais com o sapato no meio da casa. Ela recolhia e guardava o sapato. Simples assim. Você pode estar pensando que fazer 3 perguntas é uma solução muito simples para o seu problema e que isso não vai funcionar. Você pode pensar que para o nível do estresse que você tem ou da falta de paciência que você sente, essas 3 perguntas são muito pouco. Se você pensou assim, eu quero abrir um parêntese aqui para lhe explicar brevemente algo. Seu cérebro tem uma forma de funcionar diante das situações que mexem com suas emoções. E se você tem dificuldade de controlar as suas emoções, de ser paciente com seu filho, de não ficar irritada com as coisas infantis que ele faz e de não agir impulsivamente fazendo ameaças ou aplicando disciplinas que não são adequadas, você provavelmente tem sido refém da forma como o seu cérebro lida com essas situações. No mini curso sobre inteligência emocional para pais, o meu esposo fala mais sobre esse assunto. Aqui eu gostaria apenas de lhe adiantar que existe uma região do seu cérebro que, entre outras coisas, é responsável por amortecer esses impulsos negativos da emoção. De acordo com Daniel Goleman, um psicólogo reconhecido por seus estudos sobre inteligência emocional, o lobo pré-frontal esquerdo faz parte desse circuito que amortece os impulsos negativos mais fortes das emoções, enquanto outras regiões do cérebro disparam essas reações impulsivas. Quando você se faz perguntas simples como as que eu sugeri aqui, você está, entre outras coisas, estimulando a região do seu cérebro que pode assumir o controle da situação de forma mais racional e evitando reações impulsivas, ok? Com isso a gente fecha o parêntese. De forma prática, ressignificar é dar novo significado a algo. E como fazemos isso? Questionando nossa forma tradicional de pensar e agir e nos permitindo admitir novos pensamentos. Existem coisas que exigimos das crianças e que nós mesmos não faríamos se estivéssemos no lugar delas. Valorizamos algumas coisas mais do que deveríamos e somos relapsos com outras que realmente são importantes. Pense na forma como você foi educado. Muitos pais são educadores estressados porque foram educados por pessoas que não eram bons gerenciadores do estresse. E mesmo que no passado muitos disseram: quando eu for pai ou quando eu for mãe, eu não vou fazer isso com o meu filho. Eles acabam se vendo repetindo aquele padrão estressante de educação. Talvez os seus pais não tiveram acesso a muitas ferramentas para oferecer a você uma educação sem estresse, mas você pode romper com essa cadeia de passar um modelo estressado para a próxima geração. Da próxima vez em que você sentir-se estressada ou estressado com algo que o seu filho fez, faça a si mesmo as 3 perguntas que eu citei aqui. Experimente, você vai ver como algo simples pode fazer diferença. Educar sem estresse é um estilo de vida. Tem a ver com mudar a forma como pensamos e reagimos, a forma como nutrimos a nossa mente e o nosso corpo, a forma como organizamos a rotina da família. Tem a ver com simplificar a vida, tornar tudo mais leve. Questionar os padrões comuns de educação. E lá no portal Pequenina Luz, na área dos assinantes, você aprenderá tudo isso. Além de ter acesso a vários outros tipos de conteúdo, sendo um assinante do portal, você poderá participar de uma rede virtual de apoio formada por outras mães e pais como você. Quando eu estava grávida, eu participei de uma rede virtual de apoio que a minha doula criou no Facebook para as mães que ela atendia. Aquilo foi muito especial para mim. Foi um grande apoio para que o momento do parto fosse aquilo que eu sonhei e para que os primeiros 6 meses de vida do meu filho fossem mais tranquilos também. Por isso eu valorizo muito o ambiente de troca com pessoas que possuem os mesmos objetivos que nós. Se você me procurasse em privado para aprender a gerenciar o estresse e melhorar a forma como você oferece educação ao seu filho, eu posso lhe afirmar, sem medo de errar, que você investiria pelo menos R$ 1.200 para que eu pudesse trabalhar com você todos os pontos que eu abordo no curso de gerenciamento do estresse que eu fiz para pais no nosso portal. Mas a assinatura anual do portal, que inclui esse e vários outros cursos para pais, não chega a custar 1/3 desse valor.
E se você realizar sua assinatura anual, até o dia 12 de outubro de 2017, você ainda receberá como bônus 3 meses a mais de acesso ao portal e a esta rede de apoio. Caso você esteja assistindo esse vídeo depois dessa data, não se preocupe porque o valor permanece o mesmo, apenas você não terá esses 3 meses extras de acesso. Educar crianças é um privilégio e é a maior obra que já foi confiada a você e a mim. Eu estudei por 9 anos para ser uma psicóloga eficiente como eu desejava ser e sem contar o tempo que eu permaneci ainda estudando em minha casa, sem ter um tutor. Por mais que eu acredite que eu tenha dom para ser psicóloga, eu precisei me capacitar para usar esse dom. Uma das coisas que gera muita angústia e estresse para as mães é a ideia de que elas devem saber maternar, como se maternar fosse algo que não exigisse capacitação. Se você é mãe, você sabe que até amamentar, que é algo visto como sendo muito natural, pode requerer capacitação. Quantas mães sentem dificuldade de amamentar? É seio rachando, é mastite, é pega do bebê que é errada, é leite que seca, uma porção de coisas que poderiam ser evitadas caso elas tivessem recebido um pouco mais de orientação. Quando eu decidi que assumiria a missão de fazer o projeto Pequenina Luz acontecer, como eu acredito que Deus colocou em meu coração que ele deveria acontecer, e ajudaria então outras mães e pais a oferecerem aos seus filhos uma educação diferente, eu precisei fazer uma escolha. Quando o Ben nasceu, eu fechei o meu consultório. E depois de alguns meses eu voltei a atender apenas em pouquíssimos horários, apenas 8 horas por semana. Mas essas 8 horas são todo o tempo que eu disponho para fazer algo que não seja cuidar do Ben ou das coisas do meu lar. E para que o projeto Pequenina Luz se tornasse uma realidade, eu precisei abrir mão de parte dessas 8 horas e, consequentemente, da renda que essas horas que eu estou disponibilizando geravam para mim. O meu esposo assumiu esse projeto junto comigo e ele tem dedicado quase 100% do seu horário de trabalho para fazer o projeto Pequenina Luz acontecer. Nós acreditamos na verdadeira educação, nós acreditamos numa educação que promove um desenvolvimento simétrico de nossos filhos, acreditamos que é possível educar crianças para Deus e demos um passo de fé ao tornar o projeto Pequenina Luz o nosso principal projeto e reduzirmos drasticamente a nossa carga horária de trabalho em outros projetos. Se você é gestante ou possui filhos de 0 a 6 anos, eu convido você a fazer uma escolha também. Convido você a visitar o site pequeninaluz.com e a se tornar um assinante. Convido você a fazer parte de uma rede de pais que desejam se capacitar para oferecer a seus filhos a verdadeira educação. Um forte abraço e que Deus abençoe o seu lar.